Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 18 de junho, e nós estamos aqui muito ansiosos, porque hoje nós vamos conversar com o Dr. Mário Pens, que está aqui. Dr. Mário Pens, um grande ícone da avicultura, vai estar conversando com a gente hoje. Alô, Doutor! Oi, boa boa noite! noite. Juliana, estás me ouvindo? Doutor, obrigada por ter. Tudo bem, tudo Não, certo, te ouvindo bem. eu que agradeço. Eu que agradeço. Agora vamos ver. Agora tu te encarrega de chamar o resto do pessoal, né? Se eu bem entendo. É, isso aí. Agora eles estão chegando. Doutor, obrigada por ter topado esse desafio, viu? Eu sei que a agenda do senhor é nacional e internacionalmente é extremamente lotada. Então, poxa, muito obrigada. E eu sei também que agora em casa a gente está trabalhando até mais, né? É verdade. O que todos os colegas estão falando é que a gente está trabalhando até mais na quarentena, no isolamento. É. Esse é um fato. Eu acho que foi uma coisa que nenhum de nós esperávamos que ia acontecer isso, né? Que de uma hora para outra o mundo ia se transformar da maneira que se transformou e cada um de nós tivemos que sair muito rápido da nossa zona de conforto. Cada um tinha seus paradigmas, as suas maneiras de ser e de uma hora para outra o mundo trocou o chip. E a gente se obriga a trocar o chip o mais breve possível, né? Porque no final das contas, alguma coisa está acontecendo para a gente não prestar atenção, né? Verdade, é verdade. Eu acho que, né, não vai dar para voltar igual era. Já tem gente falando muito do novo normal, não é? Isso é uma frase que está muito agora em moda aqui, qual será o novo normal? Eu acho que muito pouca gente sabe qual é o. Os pessimistas acham que tem ainda uma segunda, terceira onda do vírus, os outros acham que Ui. enquanto não aparecer a vacina também não tem solução. A verdade é que tem uma parte da população que tem que estar no fronte, trabalhando, e aí estão os nossos agricultores, estão os nossos caminhoneiros, não é? Claro, todo o pessoal da saúde, sem esquecer deles, não é? Mas o que seria de nós mesmo, todos esses agentes da saúde, se não fosse o agricultor produzindo alimento para todos nós, né? E os caminhoneiros nos Com certeza. abastecendo, não é? Então, graças a Deus, eu posso ficar em casa, estou em casa já há 90 e poucos dias, mas, por outro lado, estou tentando me reinventar, não é? E vocês Está, né, são. doutor? O senhor está até em live agora aí, tá Pois vendo? é, veja só quem podia imaginar uma coisa dessas. E pior que é gozado, eu só vejo a ti. Quando eu dava minhas palestras e dou minhas palestras, eu vejo o público. Agora eu não estou vendo o público. Verdade. Não consigo ver se eles estão alegres como tu, ou eles estão com cara emburrada, ou concordam ou não concordam com meus pontos de vista. É um desafio interessante. Um desafio interessante. Doutor, mas eu tenho assim, ó, sou meio suspeita, mas eu tenho bastante certeza que todos eles estão muito felizes, Ah, que bom. porque conseguir acompanhar o senhor é muito difícil, doutor. O Ah, senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, não dá para te acompanhar. mas é Então, bom. te ver aqui é um privilégio. Que bom. Então, estou à tua disposição, Juliana. Ah, muito obrigada. Doutor, então, olha, o povo já está entrando aqui, porque a gente começou um pouquinho adiantado. Então, eles já vão começar aqui a aumentar o nosso público aqui. E eu acho que o senhor podia, enquanto isso, se apresentar um pouquinho, embora todo mundo sabe quem é esse grande mestre Mário Pens, Obrigado. mas eu acho que vale a pena contar um pouco da tua história e Obrigado. como que o senhor está trabalhando hoje, a sua função. Obrigado. Bom, primeiro de tudo, Juliana, quando você me procurou, não é? Eu vinha te acompanhando num grupo que nós fazemos parte, não é? E, e tu, muito jovem, mas muito corajosa, não é?
secretária de Agricultura de um município no Rio de Janeiro, e você querendo fazer as coisas acontecer, não é? E daí, por uma hora para outra, aparece a pandemia, você fica meio presa, o teu contato com o produtor, que parece que é uma coisa importante, ficou afastado, e tu tratou de te reinventar o mais rápido possível com essas lives, não é? Eu não sou o primeiro, ontem nós conversávamos, tu já tem uma lista de pessoas que estiveram e estão colaborando contigo, e espero que todos colaboremos. Então, quando tu me convidaste, tu estava feliz em me convidar e eu estava feliz em aceitar. Então, foi uma coisa muito legal. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Antônio Mário Pens Júnior, normalmente me conhece por Mário Pens. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ali eu me formei, fiz meu mestrado em produção animal. Nesse interim fiz um concurso para professor auxiliar de ensino, fui aprovado. E quando eu estava começando a minha carreira docente, eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos fazer meu doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis. Voltei em 1980, jovem, com 30 anos, cheio de grandes assim, vontades de fazer acontecer. E ali fiquei lecionando por 35 anos, hoje eu sou aposentado, já desde 2009. Depois, mais tarde, eu fui aos Estados Unidos de novo fazer um pós-doutorado na Universidade da Geórgia. E quando eu voltei, mais adiante, em 1995, eu tive o prazer de, com outros 4 amigos, fundar a Nutron Alimentos e começamos a trabalhar juntos nessa empresa, onde eu me encontro até hoje, já como professor aposentado, mas como colaborador. A Nutron depois foi vendida à Provime, depois a Provime vendeu para a Cargill e eu fui como móveis e utensílios, movendo de um lugar para outro. Hoje eu sou diretor global para contas estratégicas da Cargill e viajava 80% do meu tempo e agora me trancaram aqui por 93 dias. Não estou usando tornozeleira, mas estou preso. Então estou pronto para colaborar com você, com quem nos ouvem, e dizer que para mim é uma super grande satisfação poder estar discutindo um pouquinho desse nosso momento tão particular. Obrigada, viu? Que história bonita, doutor. Inspiradora, né? Inspiradora. Tenho vários amigos que estudaram com o senhor, que foram alunos do senhor, vários fiscais agropecuários aqui no Rio estudaram com o senhor, então, que legal. E o Mário Pens eu conheço desde quando eu estava na faculdade, aí já tem 5 de formado, mais 6 de faculdade. Então, já tem um tempinho, porque é o nosso colega aqui em São José, o veterinário Jarson, a Cargill também, ele sempre falou muito do senhor. Então, mesmo sem antes conhecer, esse nome ficou gravado há quase uns 10 anos aí. O Jarson para mim é um irmão que a Nutron proporcionou que eu encontrasse. Brigamos muito, eu e ele, mas no fim das contas nos queremos muito, muito bem. Né? Ele foi um grande mestre, assim, ele me encaminhou muito na avicultura, então tenho muito que agradecer. E sempre falava das pesquisas do Mário Pens, o que o Mário Pens falava sobre a nutrição. E hoje, doutor, qual, assim, se hoje a gente tivesse que dar um panorama da produção, da avicultura, da exportação, como que ficou o mercado durante o período da pandemia? Juliana, é o seguinte, ó, eu sou otimista por excelência, não é? E pelo menos me esforço para ser. E vivendo num país como o nosso, facilita ser otimista, porque nós somos um país continental com todos os princípios básicos para sermos produtores de alimento para um mundo que carece disso, não é? Nós hoje já produzimos comida para 5 Brasis, ou seja, tem outros 4 Brasis se alimentando do trabalho do nosso pequeno produtor, do nosso produtor médio, do grande produtor. E isso não é uma coisa, mesmo que com a Covid, vai mudar. A nossa área continua sendo nossa, os nossos benefícios continuam sendo os nossos. Eu sempre disse que
nós temos empresários corajosos, nós temos técnicos capacitados e nós temos produtores do meio rural muito apaixonados pelo que fazem. E isso é uma mistura que, com solo bom, com área grande, com água, não há como ser pessimista, mesmo num momento como esse. Né? O que está acontecendo agora? Bom, o que está acontecendo agora, eu tenho quase 50 anos de profissão, nunca vivi nada nem perto disso, como ninguém que viveu qualquer momento depois de 1919, com a peste espanhola e tudo isso, não é? Então, daquela época para cá, ninguém viveu nada tão significativo, não é? O que nós estamos vendo no Brasil? Nós estamos vendo, sim, uma dificuldade de emprego que vai ser muito significativa. Se nós já tínhamos um grande desemprego, esse é irreversível. Tomara que isso volte para trás o mais prontamente possível. Mas num país com todas as dificuldades econômicas que tem, não é, na população, toda vez que falta renda, aquele alimento que mesmo sendo o mais barato de todos os alimentos, tanto o frango quanto o ovo, ele se torna limitante para o consumo, não é? Não é porque eu queira ou não queira comer, me falta recursos para isso. Então, dentro do Brasil, nós teremos algumas dificuldades, no meu ponto de vista, que serão superadas à medida que o poder aquisitivo volta ao seu normal, não é? Por outro lado, quando nós olhamos o cenário internacional, ele é muito favorável para o Brasil, porque, na verdade, o mundo precisa de carne e o país que mais precisa de carne, definido pelo volume que necessita para atender às suas necessidades, que é a China, não é? Todos os indicadores mostram que este ano, mesmo diminuindo os problemas da peste suína africana, e eles também têm influenza nesse momento lá, não é? Eles não conseguem produzir a quantidade de proteína animal que o seu povo precisa. E o único país que consegue se reinventar e produzir mais, na verdade, somos nós, não é? Nós somos habilitados a nos organizarmos muito rapidamente. Então, quando você vê os números, né, de exportação, deu uma pequena trancadinha no início, porque ninguém sabia o que ia acontecer, mas esse mês já os números são muito promissores, no mês de maio, me referindo, não é, a eles. E não há por que não ser otimista, porque este país está com dificuldade, esse grande país, esse grande parceiro de negócios, não é? Ele tem grandes dificuldades para atender uma população que representa 25% mais ou menos da população do mundo, não é? E ele depende dessa produção que vem de fora, tanto na condição de grãos como na condição de alimentos, e isso cria uma perspectiva para o Brasil a curto prazo muito significativa. Outros países estão com problema também, não é? Não é só a China, não. Então, o Brasil, que tem uma participação tão efetiva como exportador, tanto de aves quanto de suínos, este é o momento que permite com que a gente cada vez se consolide mais, se torne mais maduro, mais competente. E dessa maneira que eu vejo. Eu não posso ser pessimista na condição de brasileiro. Eu acho que, né, essas palavras aí acalentam um pouco, porque a situação é uma tensão muito grande, né? E a gente vê isso nos produtores também. Então, acho que é ótimo a gente começar a olhar assim, o cenário mundial, né? Porque quando olha só para o Brasil, talvez dá uma angústia muito grande, mas quando começa a enxergar as possibilidades que a gente tem olhando o mundo, né? E tudo que acontece no nosso meio, em volta de nós, tudo que traz o pessimismo, ele se contagia mais rápido que o otimismo. Então, esse é um ponto importante que a gente não pode esquecer. Eu sempre dizia para os meus alunos e digo para os meus amigos, andar com gente ranzinza é muito ruim, porque tá sempre olhando a parte vazia do copo, né? Vamos olhar a parte cheia do copo, que é muito grande. Então, eu estou muito positivo com relação a isso.
Se Deus quiser. Doutor, e falando na sua positividade, o senhor dá umas alavancadas, assim, uns assuntos diferentes. Como que o senhor tem visto a inteligência artificial? Porque eu sei que é um assunto que o senhor gosta e o senhor é meio futurista, assim, né? Eu já percebi que o senhor gosta da novidade. Diz que velho para sobreviver só sendo futurista, porque senão ele fica também muito ranzinzo, né? E tudo que uma pessoa de mais idade arrisca, ele depois não vai estar vivo para provar se deu certo ou se deu errado. Então, a gente fica muito mais leviano e leve, né? Mas deixando isso para trás... Tem muito chão pela frente. Deixando isso para trás, inteligência artificial, na verdade, pegou como um nome assim muito bacana, né? Agora todo mundo tem que falar nessas palavras mais difíceis, não é? Na verdade, o que a gente tem que pensar, Juliana, e isso eu vejo desde o meu início da minha carreira, nós temos que lidar com os números. Eu acho que a coisa mais importante, nós temos na avicultura e na produção animal, nós temos informações as mais impressionantes possíveis. Depois que inventaram o computador, então, tudo que se quer medir, se mede. Agora, na produção animal tem um pequeno problema. É que nós temos o número, fazemos médias desses números e não entendemos o porquê. Então, você diz que hoje piorou esse mês a conversão, não sei porquê. Mês que vem melhorou a conversão, não sei porquê. A inteligência artificial, que lá, quando eu era mais jovem, a gente chamava de estudos matemáticos explorando multivariáveis, não é? Ela veio para associar um monte de informações e tentar ver como elas interagem. O ser humano é muito cartesiano. Toda vez que a gente sai do X e Y, a gente não consegue interpretar. A gente não tem capacidade de interpretar variáveis, as mais várias possíveis, não é? De uma maneira dentro de uma linha X e Y. E os modelos matemáticos vieram exatamente para dar valor a cada uma dessas variáveis. Eu sempre digo que na avicultura, quanto mais coluna tiver no Excel, maior a chance de a gente explicar um fenômeno. Mesmo que possa parecer ridículo, não é? Mas vai colocando colunas. Vai colocando colunas, porque a matemática vai dizer se a coluna ela é pertinente ou não. Então, aquela história que a cortina azul é melhor que a amarela, não, a amarela é melhor que a azul, ponha no modelo. Que ter um pé direito de 2,8 ao invés de ter 2,9 é melhor, ponha no modelo. E nós conseguimos responder através disso e perguntas que hoje nós ficamos como técnicos muito sem resposta. Todo mundo que me conhece sabe que a minha maneira de dizer é o seguinte: chegamos no número, so what? Ou seja, o que eu faço com eles? Porque o ter o número não me leva a lugar nenhum. O que eu explorar deste número, e uma das coisas, Juliana, e aqueles que me ouvem, não é, que me preocupa muito na avicultura, é que nós temos uma variabilidade da nossa produção, ela é muito impressionante. Eu consigo ter pintos com pesos variáveis no primeiro dia, e que nós entendemos por quê, não é? Mas aos 7 dias, esses animais já estão com uma variabilidade de 10% entre o mais leve e o mais pesado, e termina lá na ponta com 300 ou 400 gramas de diferença, e nós vamos aceitando isso, que a vida é assim. Eu acho que a vida não é assim. Através dos números, nós temos que detectar quais são os piores produtores, no bom sentido, aqueles que têm o pior resultado, e entender o que falta para eles melhorem. Num projeto de trabalhar com inteligência artificial, nós temos que obrigatoriamente separar os produtores em bons, médios e ruins. E o grande benefício das empresas é entender por que os ruins são ruins. E mais do que isso, quando a gente acha que pela nutrição a gente resolve o problema de uma empresa, eu digo isso com muita tristeza, né? Porque eu sou nutricionista de formação,
Mas, lamentavelmente, 200 gramas de erisina não levantam frango. Vocês, como veterinários, não é? Podem discutir tipos de vacinas, momento de vacinar, tudo é importante, não é? Mas isso também representa muito pouco quando a gente pensa no negócio como um todo. Na Cargill, nós trabalhamos muito com os números. E é uma coisa que tem me assustado muito, que quando nós olhamos os números, a primeira coisa que nos assusta, mais ou menos 50% da razão de uma variabilidade, por exemplo, em ganho de peso ou conversão alimentar, não tem explicação. Não tem avaliação para essa explicação. E pior, quando você pega esse 50% que sobrou, normalmente 60% depende do produtor e do técnico que o atende. Então, o que nós temos que falar, que é uma coisa que também está aqui na minha lista das coisas que eu fui me organizando, não é? Nós temos que treinar o produtor. Nós temos que levar o conhecimento para o produtor. E hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Uma live com pessoas que eu não sei quem são, não é? Estou aqui louco de faceiro, mas veja bem, semana retrasada, eu vivi uma experiência única na minha carreira. Tinha uma produtora numa região muito próximo de onde tu trabalhasse aqui como estagiária. Tá? Ela estava com uma dificuldade em relação à dureza do pellet e o tamanho de partícula. Essa produtora, uma pessoa de mais de idade, não é? Estava um pouco relutante com algumas novas tecnologias que estavam sendo implementadas. No passado, o que a gente faria? A gente chamaria alguém para eventualmente ir lá no técnico dessa empresa, explicar para o técnico, explicar para a produtora. O que nós fizemos? Fizemos um videozinho de 5 minutos. E esse vídeo terminou lá na produtora. Então, eu estava falando com a produtora, que não sei quem é, não tenho certeza da região exatamente onde mora, mas pude passar para ela uma informação que, eventualmente, bom, da minha parte, quase com certeza não seria passada por mim, não é? Então, educação. Educação continuada é o nosso propósito. Todos os dias eu tenho que ter uma informação nova que eu não tinha no dia de ontem. Então, saímos da inteligência artificial e essa inteligência artificial, ela que vai nos dar solidez. Porque eu digo assim, eu já aproveitei para dizer que nós temos que trabalhar em cima dos produtores com piores resultados. Daí, outra coisa que eu costumo dizer, não é? As pessoas que me conhecem vão dizer, bom, lá vem ele de novo, né? Mas é assim que eu acho que eu transmito, não é? Se eu tenho 3 produtores com dificuldade, provavelmente não é uma única saída que melhora os 3. Como o ser humano, tem um sujeito que é cardiopata, tem outro que tem um problema renal, tem outro problema que tem um problema psicológico. Não é o mesmo medicamento que resolve os 3. Então, nós temos que ter consciência de chegar no produtor com uma proposta que seja evidentemente efetiva para as suas necessidades. E aí vem os números. Os números o dia desse eu estava numa empresa e estavam eles discutindo se 2 linhas de comedouro era melhor que 3 linhas de comedouro. Primeira coisa, pior. Né? Primeira coisa que surgiu, vamos fazer um experimento. Mas por que fazer um experimento? Pega o teu banco de dados, tu tens 200 galpões, alguns com 2 linhas e outros com 3 linhas, só faz uma análise profunda disso aí, porque a resposta para a tua situação está dentro da tua casa. Outra coisa, inteligência artificial customiza a informação. O que vale para o produtor A ou para a empresa A, não vale obrigatoriamente para a empresa B. Porque eu não sei nem o que a empresa A e a empresa B precisa. Então, o que nos favorece a inteligência artificial, que nós técnicos seremos mais importantes que sempre fomos. Porque quando tu sai de casa para ir na empresa A, tu tem um pacote de entendimento
daquela situação. E quando vai na B, quem sabe tu tem que trocar de mala. Agora, copy-paste daqui para frente, eu acho que não vai funcionar. Faz sentido tudo isso? Sei. Tô sim. Nossa, fantástico. Doutor, chegaram aqui algumas perguntas, eu acho que para aproveitar aqui o tema. Ó, o Danilo, nosso amigo, Nordeste, está perguntando se a questão do clima, se a explicação de parte dessa variabilidade não pode ser o clima, porque a cada ano o clima está mais louco. E como que a inteligência artificial pode nos ajudar? Tudo bem, Danilo? Muito obrigado pela pergunta. Veja bem, sim, claro, o clima ele tem uma importância grande, mas esquece Nordeste e Rio Grande do Sul. Vamos pegar o Rio Grande do Sul, que daí está na minha casa, o Danilo está lá na outra ponta do Brasil. Né? Eu não consigo entender que a gente vem há 20 anos no Rio Grande do Sul dizendo assim, no inverno tem problemas de frio, no verão tem problemas de calor. Isso não precisa esperar 20 anos, né? Isso nós já sabemos. O grande desafio técnico é como minimizar essas diferenças de resultados entre inverno e verão. O nosso desafio como profissional não é aceitar que isso é uma coisa da natureza. Nós temos que aceitar como diminuir esses gaps. Porque senão toda vez vai chegar em fevereiro, eu tenho que dar palestra de inverno. Daí quando chega em setembro, eu tenho que dar palestra de verão. Eu não tenho problema de dar palestra disso, mas olha, aproveite algumas ideias dos palestrantes para diminuir essa diferença causada pela temperatura. Ah, tem que botar um galpão com ambiente controlado? Bom, evidentemente que sim. Mas quantos galpões com ambiente controlado mal manejados que não resolvem o problema? Por que não resolvem? Porque a pessoa não foi educada. O nosso técnico não foi treinado. Educação. Se ele soubesse como manejar o avião chegaria no destino. Então, a tecnologia, ela só se implementa da mais simples à mais complexa mediante o piloto bem formado. E ele tem que estar formado para dirigir um teco-teco, como ele tem que estar formado para dirigir um Boeing ou um Airbus 380. Então, meu amigo Danilo, sim, temperatura, mas eu sou muito rigoroso com isso. Eu acho que a cada ano nós temos que diminuir esses gaps, porque eles não há quem pague a conta da ineficiência. Que verdade, doutor. Perfeito. Marcos Fábio, nosso grande amigo, aqui do Rio de Janeiro também, doutor Marcos, que é um guerreiro, ele vem falando que no Brasil nós não temos muitos bancos de dados, mas bandos de dados, infelizmente. Pois é, Marcos, bom, nós dois pensamos, tantas vezes que ficamos juntos, a gente pensa muito parecido, então vai ser um mata e outro enterra, né? Eu quando estudava, quando eu dava aula lá na veterinária, na agronomia, não é? Eu dizia para os meus alunos, naquela época, entre tantas coisas que os alunos tinham que estudar, eram na veterinária duas coisas: farmacologia e estatística. Porque um veterinário, para ser diferente, e olha que eu sou agrônomo, hein? Eu sou agrônomo. O mais perto de veterinário que eu tenho é meu filho, que é veterinário. E todos vocês, meus amigos, né? Mas por quê? Porque quem conhece a farmacologia administra os princípios ativos de uma maneira muito mais promissora para que eles vieram. E este mesmo indivíduo, se ele consegue entender estatística, ele consegue dar significado para aquilo que ele está estudando. Claro, você sabe que os veterinários, de uma maneira geral, diziam: eu não gosto de matemática. Bom, paciência, irmão. Tá? Hoje eu já digo diferente. Hoje eu já digo que um veterinário tem que saber duas coisas. Tem que conhecer de intestino, saúde intestinal e estatística. Mas a estatística não foi embora. Então, Marcos,
Quando você diz que é um bando de números, olha, esses dias eu estava numa discussão se a gente devia pesar o intestino ou medir o comprimento dele. Uma empresa estava querendo chegar ao ponto de pesar o intestino ou medir o comprimento deles. Bom, como eu já fiz muito isso na minha vida, e os meus coitados dos meus alunos fizeram mais ainda, tanto uma quanto outra tem uma variabilidade tão louca que quando botar em qualquer análise estatística, possivelmente não vai dar nada. Então, se fica brigando porque o intestino está 10 centímetros, o outro está 11, deu uma esticadinha, deu 1 centímetro a mais. Então, vamos atrás de variáveis que sejam mais consistentes. Porque pensar em variáveis com alta variabilidade, tudo vai lá para a parte da estatística do erro experimental. Então, Marcos, estamos de acordo. Doutor, Esse bando de números não dá para ser assim. o Dinho, depois você coloca de onde você é. Em relação ao clima, temos hoje galpões controlados, mas queria saber quanto à luz solar e se essa uniformidade pode ser causa de estresse. Não, quando se fala em desuniformidade, na verdade, não é um fenômeno único que gera esta falta de uniformidade. Se nós começarmos desde a genética, por mais próximos que são os animais no seu acompanhamento genético, né? Porque a consanguinidade vai fazendo que eles fiquem mais parecidos, mais homozigotos, não é? Neste processo todo, existe uma variabilidade já diminuída, se nós olharmos uma avicultura de 50 anos atrás. Se melhorou disso. Mas a partir do momento que esta ave produziu esse ovo entra numa vida biológica, não é? Que ela vai trazer grandes desafios no processo. No momento que aquele ovo saiu de dentro da ave, ele saiu não só com um código genético, ele saiu com todas as necessidades que ele precisa para chegar num frango ganhador lá na ponta. E nós vamos errando no caminho, como profissionais. Numa boa, não é? E os erros, normalmente são acumulativos. Um erro que eu cometo na fábrica, nas matrizes, eu transfiro para o incubatório, que transfere para a granja. Um erro da fábrica de ração termina no frango. E muitas vezes as pessoas falam muito dos abatedouros, que os frangos não estão bem. Eu sempre digo que abatedouro não melhora frango, ele pode piorar o frango, mas ele não melhora. Então, a tua pergunta é verdadeira. Eu acho que... Mas ela não é uma resposta para uma complexidade dessas. Por isso que temos que estudar os números. Vou contar uma história para vocês. Nesse estudo de multivariáveis, nós chegamos numa determinada empresa e que a gente trabalha com data mining, que são esses mecanismos, essas estruturas matemáticas que proporcionam isso. E nesta empresa, normalmente a gente, como técnico, a gente vai ver que o comedouro não está bom, o bebedouro está alto. É aquela história, né? Tem muita comida, tem pouca comida, o comedouro está sujo, o comedouro está limpo e a gente vai embora. E deixa a bronca. Nós, nessa empresa, analisando os números e estudando as multivariáveis, um dos principais itens, se não o mais importante, foi a qualidade da água. Os animais que recebiam água da comunidade tinham conversão melhor que os animais que recebiam água da propriedade. Foi a forma mais elegante que nós tivemos para dizer para os profissionais: clorem a água. Mas aí não foi porque o Mário Pens gosta de clorar a água. Não. Aqui tem uma evidência da tua empresa, usando esses modelos matemáticos, que a tua primeira grande oportunidade é clorar a água. E você está lá pelas tantas pensando: não, eu preciso destruir o meu galpão, eu tenho que começar um galpão novo. Não. Vamos começar pelas coisas mais simples. E depois vamos complicando. Às vezes a gente, na ânsia de ser muito profissional, a gente quer começar com alta ciência e termina se perdendo no caminho.
Então, para responder a tua pergunta objetivamente, eu acho que a gente tem que estar muito claro com as identificações das variáveis e começar com as variáveis que têm custo zero para o produtor. Não adianta trazer propostas que o produtor tem que vender o aviário para comprar um equipamento. E isso é de nossa responsabilidade. Tá? Isso respondeu também a pergunta do Thales, da The Rios, que fala lá de Caruaru, e ele perguntava quais os maiores desafios quando falamos de água. Respondido. Doutor, Thales, um o tempo abraço. passa muito rápido com o senhor aqui. Já estamos meia hora conversando aí. Thales, um abraço aí em Caruaru, um lugar agradável. Se fosse essa época normal, vocês estavam tudo na rua dançando, nem tu estaria nessa live. Mas água é uma coisa, pessoal. A água é uma coisa, pessoal, que não esqueçam, porque às vezes, de novo, as pessoas que me conhecem, às vezes devem até achar que eu sou muito chato, né? Mas o frango come porque bebe. E nós não sabemos a composição da água, muitas vezes, de uma granja. Nós não temos a mínima ideia se essa água... Por que ela tem pH 8? Por que tem pH 8? E por que a gente sabe que com pH 8 não é bom? Não é? Mas daí você pede para o produtor análise, ele não tem. Daí você pergunta qual é o consumo de água que teve esse lote no dia de hoje. O produtor não tem um hidrômetro. Como é que ele mede o consumo de água? E como é que nós vamos para o campo sem buscar essas informações? Então, fica essa dúvida para vocês, não é? Que ela é minha também, não é de vocês. Mas nós temos que ser mais objetivos naquelas coisas que a gente mede. Qual é a temperatura da água hoje? Qual é a temperatura máxima do dia? Está sendo clorado ou não está sendo clorado? Esses dias alguém me mostrou um filme que passaram a limpar as tubulações desta empresa através de acompanhamento com endoscópio, para ver a sujeira do tubo, não é? E interessante que granjas que tinham tubulações sujas, que foram vistas depois saindo água suja, granjas que tinham problemas intestinais recorrentes, pararam de ter. E daí está o cara da fábrica de ração querendo fazer a melhor ração, está querendo botar o aditivo mais poderoso do mundo, que resolve todos os problemas. O veterinário já suspeita de todos os processos sanitários decorrentes daquela patologia, explícita ou não, não é? E, na verdade, o animal só estava dizendo, olha, água suja não dá. E quanto de dinheiro vai se gastar até que um dia a gente vai cuidar de limpar a água? Mais uma coisa que eu deixo para vocês pensarem. Ah, doutor, altas reflexões aí para o fim de semana. Não, a ideia é deixar vocês bem atrapalhados. Se eu conseguir, eu estou feliz, porque, de qualquer maneira, como eu disse, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tá? Eu não tenho... Minha responsabilidade é criar o desafio de que vocês fiquem aí inculcados com isso. Tá? Doutor, e na nutrição? E na nutrição, doutor? Nutrição de precisão. Aí sim o senhor vai deixar inculcado de vez, né? Bom, assim, do jeito que eu gosto. Você vai no incubatório e se tiver uma diferença de 1 grau Fahrenheit na temperatura da máquina, incubador desmaia, perde emprego por causa de 1 Fahrenheit. Estamos falando quase meio grau centígrado. É o suficiente para criar uma confusão, não é? Nós vamos em fábricas de ração que não tem análise dos ingredientes que são usados nas fórmulas. Então, como é que eu posso trabalhar com uma nutrição de precisão se eu não conheço a composição dos ingredientes? Ah, não, mas eu tenho um bom histórico. O que serve o histórico? Não é? O milho que está chegando esse ano não tem nada a ver, possivelmente, com o milho do ano passado. O milho da safrinha é outro do que o milho que foi produzido. O milho no Rio Grande do Sul, esse ano, o pouco que milho que teve, é um milho que vai ter uma característica completamente diferente do que teve no ano passado, porque foi uma seca bárbara aqui nesse estado. Então, o que sobrou de milho é um milho de composição distinta. Um milho que tem 9% de proteína, ele não obrigatoriamente é melhor que um de 8%. Então, em nutrição de precisão,
tudo que se fala em precisão passa por análise de matérias-primas. Esse é o número 1. Tá? Comecem todos com o laboratório mais simples. Não invente um laboratório assim da NASA, que termina não funcionando, mas comecem a fazer análises progressivamente importantes para que você tenha um número o mais próximo de ti. Daí você começa a falar em nutrição de precisão. A partir desta base, a nutrição de precisão pressupõe algumas coisas importantes. Depois da análise, um processo na fábrica que seja rastreável. Eu preciso ter rastreabilidade desde o aditivo que eu coloquei até se a ração que deveria ir para a granja A foi. Porque eu preciso saber se o meu cliente, que eu sempre chamo que é o que está num restaurante, não é? Esperando a comida, se ele pediu um filé à parmegiana, ele não quer comer qualquer outro prato. Então tem que sair lá da fábrica com o transportador, que seria o garçom, e entregar o que o cliente está esperando. Porque o nutricionista, teoricamente, fez a fórmula certa. Agora tem este processo. Como é que você faz um suco de tomate bom com tomate podre? Não é possível. Então, se nós não transformarmos as nossas fábricas em restaurantes 5 estrelas, nós não vamos ter nutrição de precisão. Com todo respeito, todos vocês já comeram em restaurante universitário, né? Eu já comi. Não vai dar. Aquilo ali sempre será um restaurante universitário. Tá? E alguns de nós já teve a oportunidade de comer em lugares mais ou menos sofisticados, e daí a gente vê que faz diferença, né? Pelo menos no preço. Então, fábrica boa. Fábrica boa. Fábrica boa. Fábrica tem sido em muitas empresas um anexo de custo. Na verdade, a fábrica tem que ser um anexo de ganho. Outra simbologia que eu faço. Você tem um incubatório cuja máquina recebe 86 mil ovos naquela máquina. Você não bota 90 mil ovos, porque não entra. Agora, você compra uma pelletizadora para fazer 20 toneladas por hora e passa um ano já está fazendo 25. E quer pellet bom. E quer pellet bom. Não, porque se trabalhar com 80%, eu fiz a conta errada. Não, você fez uma conta de payback errada. Você tinha que ter previsto que para fazer um bom pellet eu não posso passar da minha capacidade, que nem é nominal, é a capacidade real da máquina. Então, isso é nutrição de precisão. Não ter pellet de qualidade é uma dor que eu sinto, porque eu sei que para cada 10% de PDI, o animal ganha de graça mais ou menos 20 calorias. Que alguns chamam de energia líquida e que até pode ser chamado assim. Outros chamam de outros nomes, não importa. Por quê? Porque o pinto e o frango, ao comer, gastam menos energia para abrir o bico. Então, quando ele come uma grama de ração pelletizada, ele tem mais energia. E por isso que frango com ração pelletizada boa fica gordo. A pelletização engorda. Não. Então faz uma dieta com menos energia para engordar menos. Então isso é nutrição de precisão. E quando você chega na propriedade, você então agora está entregando o prato à parmegiana, você tem que saber se o produtor que está lá está bem preparado para isso. Se os comedouros estão bem posicionados, se os comedouros estão devidamente limpos, se tem água limpa e fria, evidentemente, não é? Isso tudo compõe a nutrição de precisão. Nós estamos trabalhando agora, já tem um tempo, utilizando o NIR infrared em linha. Ou seja, ao invés de você precisar analisar muito na entrada, embora tenha que continuar analisando, o NIR está na linha e ele, ao passar o ingrediente pelo NIR, ele interpreta a composição do que está passando e a próxima batida já troca a fórmula de acordo com a composição que foi registrada naquele momento. Então, com relação à relação nutricional, formulação
e produção, com o NIR em linha, você diminui um monte desses gaps. Porque você vai criando uma aproximação do que aquilo que o nutricionista concebeu vai chegar no frango. E aí você diz, como é que isso vai funcionar na avicultura? Porque na avicultura, como em outros negócios, a produção em tempo real, ela é inevitável. Não dá para ter resultado de ganho de peso uma vez por semana no fim do lote. Eu brinco, né? Não adianta chegar para o velório. A gente só chega para o velório. Esse lote foi ruim. Extremunção. Tá? Nós temos que chegar antes de um animal, ou quando o animal começa a dizer, porque ele diz, quando ele começa a dizer eu estou com um problema, nós profissionais temos que ter a solução para aquele problema. Então tudo isso é tempo real. Tudo isso, no nosso grupo, né, Juliana? O nosso grupo chama-se Avicultura de Nutrição, de Precisão. Eu achei genial. Isso deve ser coisa do Marcos, esse nome, mas não importa de quem foi. Mas, de novo, que longe que está para nós ter essa avicultura de precisão, né? Porque nós temos que estudar os processos para que eles tenham menos variabilidade. Então, nutrição de precisão passa. Vamos de novo. Ingredientes bons, segregação, quando não se tem um NIR em linha, segregação. Outra coisa que eu digo, as pessoas, não, mas os silos são muito caros. Mas ninguém me fez um cálculo de quanto vale um silo. Porque ele só pega o valor nominal do silo, ele não bota o valor que representa o silo naquela situação em que ele está ali para armazenar um milho de 7,5, diferente de um milho de 8,5. Só isso já pagou o silo. Não é? E às vezes a gente vê que o silo da fábrica são os caminhões estacionados na frente da fábrica. E aí? Como é que eu consigo fazer nutrição de precisão se eu estou comendo da mão para a boca? Então, depois de ter uma ração boa, peletizem bem, pelo amor de Deus e da Virgem de Guadalupe, ou da Nossa Senhora Aparecida. Depois de peletizar bem, leva sim para dentro do aviário e pede que as pessoas tratem aquele alimento que representa no mínimo 60% do custo do negócio, que trate devidamente, né? Que trate em comedouros limpos, que trate em bebedouros com água limpa. E aí você chega perto da nutrição de precisão, que é o que eu acho que é possível fazer. Doutor, temos vários comentários aqui. Deixa eu achar, ó. Giovana, filha do Jarson, está acompanhando a gente junto com o Jarson. Oi, Giovana. Oi, Jarson. Muito obrigado por estar aí, né, meu velho? Obrigada, Jarson. Já falamos de você aqui, Jarson. Muito obrigada também. Obrigada por tudo. Falamos bem. Falamos bem. E o Jarson falou que nós não podemos perder a oportunidade para o professor falar da qualidade e variabilidade das matérias-primas. Isso para mim, que eu sou nutricionista de origem, tá? Eu nunca consegui dissociar, eu volto a falar, porque obrigado, Jarson, acho que isso é muito importante. Nós temos alguns vícios. Por exemplo, milho é commodity. Soja é commodity. Eu acho que soja e milho é commodity para quem vende, mas não para quem compra. Porque se ele vende como milho é milho em qualquer lugar do mundo, igual, ele como vendedor foi maravilhoso. Mas se eu comprar esse milho que não tenha aquela especificação mínima, não é? Certamente eu vou estar perdendo. Por isso que o nutricionista tem que estar muito perto de duas pessoas. Do responsável pela compra desse milho e, se é uma empresa familiar, perto do dono. Para que o dono entenda que, às vezes, pagar $10 a mais a tonelada, ele vai ser muito mais barato do que pagar $10 a menos a tonelada. Porque daí começa a dar os rolos no campo e a gente começa a inventar. Ah, não, é micotoxina. Não, é intoxicação disso. E vamos gastando dinheiro. Então, obrigado, Jarson. Eu acho que a gente tem que criar um procedimento analítico
E uma coisa que eu peço a vocês que estão me ouvindo, visitem seus fornecedores. Visitem seus fornecedores. Onde é que vocês compraram a farinha de carne? Onde é que vocês compraram o calcário? Porque às vezes os fornecedores não produzem um ingrediente com má intenção. Às vezes é falta de conhecimento. Segundo, sejam muito restritos nas amplitudes permitidas. Ah, soja acima de 45 tá bom. Beleza, mas eu quero 47. Não, mas 47 não tem. Bom, então vamos acertar isso aí, mas não me deixe uma amplitude que a soja pode ter de 45 a 47. Urease, eu estava lendo um resultado esses dias aí, 0,1 a 0,3. Bom, no meu ponto de vista, estão errados os dois. Mas se 0,1 está errado, 0,3 está pior. Ah, não, mas se eu pedir 0,1, eu não consigo fornecedor. Não sei. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Será que não é uma acomodação do comprador que facilita, porque daí ele pega o telefone e compra de qualquer um? Será que não é uma acomodação de nós, nutricionistas, que dizem, não, mas os frangos se viram. Claro que se viram. Só que uns ficam pequenininhos e outros ficam grandinhos. Eu me lembro quando os primeiros experimentos que eu fiz com soja desativada, um dos tratamentos era com soja crua, que teoricamente todos estariam mal. Mas eu me lembro, só faltou dar nome para aquele frango, mas um experimento, um trabalho de tese da Sandra Bonaspetti, minha querida ex-aluna e amiga, apareceu um frango lá que mesmo comendo soja crua, ele foi crescendo. Porque ele foi crescendo, não é? Agora, os irmãos deles ficaram com uma variabilidade muito maior que aqueles que receberam soja correta. Então, não subestime a análise, não subestime a visita nos fornecedores. Vão conversar com eles. Eu lembro que uma vez eu fui, eu acho que, não sei se a Marinês está aqui, mas eu acho que até eu fui com a Marinês. Nós fomos ver um fornecedor de farinha de carne em Goiás, e o senhor estava fazendo algumas coisas, vamos dizer assim, de forma indevida, não porque ele queria, porque ele desconhecia. Então a gente foi lá, alimentou com algumas informações e disse, olha, veja, se você fizer um pouquinho a mais do que isso, o teu produto será muito melhor do que você está produzindo. E eu já passei a barbada para ele, até dá para cobrar mais. Porque eu sabia que ia valorizar o produto dele. Visitem os fornecedores, tá? E não assumam que sempre são commodities. Commodity é uma palavra muito feia na nossa linguagem. Então, Jarson, obrigado por a oportunidade de eu reforçar essa conversa. Não subestime a qualidade. Vocês, veterinários, vou fazer uma pergunta. Vocês compram vacina vencida? Era para comprar. Não é. Mas por que não? Por que eu tenho que comprar um milho vencido? Então, vamos ser parecidos. Se vocês não aceitam comprar uma vacina vencida, eu tenho o direito de não aceitar comprar um milho vencido. Não é? Ah, mas se eu não comprar esse milho, eu não vou ter para produzir a ração hoje. Teu erro. Tu não tem estoque. Não, daí sim, pode chegar uma bomba atômica que tu vai ter que usar. Por quê? Ah, não, mas esse ano o milho está ruim. Tá bom, vamos estabelecer uma média com barra alta para milho ruim. Para que os milhos ruins vão para o nosso concorrente e não para nós. Porque eu sei que nós vamos perder. Então, eu acho que nós temos que estabelecer muito claramente as necessidades do animal para que elas sejam bem atendidas. Eles são, pela genética, muito uniformes. Nós acabamos com a uniformidade botando eles num ambiente, porque o ser humano é genética e ambiente, nós pegamos uma genética super organizada e botamos num ambiente desorganizado que é que todo mundo fica igual. Não é possível. Não vai. Doutor, muito obrigada. Daqui a pouco a gente já está na contagem regressiva. Eu vou ler uns recados aqui para o senhor, bem rapidinho. O Leandro de Melo,
que é da equipe de suínos da Nutron. Ele está falando que é sempre um ganho de conhecimento enorme ouvir o senhor. Obrigada, Um Leandro. abraço, Leandrão. A Thaís Black, professor sempre generoso em compartilhar tanto conhecimento, sou sua fã. Obrigado, Thaís. O Dinho tá fazendo uma pergunta aqui, que se tiver tempo, assim, bem rapidinho. A nutrição animal pode ser causa de perda de postura de ovos? O Dinho de Itaí, interior de São Paulo. Não, Dinho, claro que a nutrição pode fazer com que a produção seja comprometida. Lógico, porque esta galinha que está produzindo, ela espera consumir por dia uma quantidade equilibrada de todos os nutrientes. Se por acaso, por alguma razão de tudo que eu falei até agora, ao chegar neste cliente, a galinha, uma dieta indevidamente misturada, não é? Claro que essa ave ela vai produzir menos. Então, de novo, esse produto final requer muita atenção de muitos segmentos. Claro que a nutrição faz a diferença. E o Marcos Fábio colocou aqui que a formulação online é inevitável para a nutrição de precisão. E o senhor Marcos Fábio tem todo o direito de dizer isso, porque no Brasil quem começou com essa coisa chama-se a empresa que ele assiste e que ele estava na linha de frente com os seus colegas e amigos fazendo isso. Então, se esse rolo aconteceu no Brasil, de novo o Marcos Fábio tem culpa no cartório. Ótimo. A Meire e aí vários colegas estão aqui, doutor Cídio Queiroz aqui de São José, Elaine Virgínio, minha prima, o chefe Reginaldo, a Carol Andrade, a Meire, o Anderson Barden, falando que é fã do senhor e é um suinocultor de 250 matrizes do Oeste Catarinense. Uau, um abraço. Halifes, Minis, Adriano Jorge, os trilheiros estão, até os trilheiros estão aqui mandando um abraço para o senhor. Marcos, Márcio Ouro, meu grande amigo, meu primeiro gerente lá no Espírito Santo. Então, Márcio, obrigada, está dando parabéns ao senhor. O Henrique, o Dinho está aqui agradecendo também, o William. E a Mini professor Pence, sempre incansável na insistência de buscarmos as coisas simples da avicultura antes de qualquer outra atitude. Muito bem, fico muito feliz com todos esses comentários e vocês sabem que eu estou sempre à disposição. Meu e-mail é mario_pence@cargill.com.br. E a vida é uma troca de experiências, eu digo isso para vocês com muita tranquilidade. Né? Faltou falar uma coisa que eu escrevi aqui, Luciano, aqui no papel. Vamos lá. Não se esqueçam de duas coisas. Não se esqueçam de trabalhar em equipe. Isso me faltou, está aqui anotado. Não se esqueçam de trabalhar em equipe. E cuidem, pelo amor de Deus, da biosseguridade das nossas granjas. Porque a diferença do Brasil passa por essas duas coisas. Eu acho que das coisas assim que eu não podia esquecer é essa. Não esqueçam de trabalhar em grupo. Eu tenho uma expressão que se usa muito na Nutron, que todo mundo sabe. Sós nós vamos mais rápido. Juntos nós vamos mais longe. Isso não é uma frase minha, mas ela me dá um prazer enorme, porque quem quer fazer tudo sozinho não chega em lugar nenhum. Então vamos dividir. Doutor, chegamos em 1 minuto e 11, que vamos ter que fechar, mas vai ficar disponível, daqui a pouco vai estar no YouTube. Um grande abraço, beijo para o senhor, que Deus abençoe muito você e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês, Tchau. Beijo no coração de todos. Amém. E que cuidem-se. Cuidem-se. Um grande abraço. Obrigado, Juliana, pela oportunidade. Obrigada ao senhor.